Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho relatar para vocês os últimos acontecimentos na minha vida de tentante. Se você quer saber, é só continuar assistindo o vídeo. Com esse vídeo de hoje, eu vou ficar em dia com vocês em relação à minha vida de tentante. Então tudo que estava atrasado aí, que eu comentei com vocês em algum vídeo que eu estava relatando coisa de 2 meses atrás, então, a partir desse vídeo de hoje, eu vou ficar tudo ok com vocês. Então, para começar, eu vou deixar linkado aqui acima um videozinho que eu gravei, né, falando sobre a minha vida de tentante, onde eu contei em relação aos exames do meu marido, né, que ele fez o espermograma e foi diagnosticado com infertilidade masculina. E lá eu relatei que ele teve baixa produção e má qualidade dos espermas. Então, para você entender melhor, assiste esse vídeo que eu deixei linkado. E depois vem pra cá pra você acompanhar as últimas novidades. No final daquele vídeo eu contei pra vocês que o urologista que atendeu meu marido analisou os exames dele, né? Detectou esse problema no espermograma dele e no final da consulta ele nos indicou que fizesse uma inseminação intrauterina. E após a gente questionar ele sobre as chances de engravidar naturalmente, ele falou que seria possível sim. Só que ele não poderia dizer pra gente quanto tempo ia demorar pra gente conseguir naturalmente. Então, se a gente quisesse agilizar o processo, o que ele indicava pra gente seria a inseminação intrauterina. Ele saiu de lá e resolveu que a gente ia continuar tentando naturalmente mesmo, mas eu queria saber a opinião da minha médica também. Então, eu marquei uma consulta com ela para que ela olhasse todos os exames do meu marido também e ver qual era a opinião dela. Se ela tivesse a mesma opinião que o urologista que atendeu meu marido, talvez a gente repensasse sobre um possível tratamento mesmo com inseminação, enfim, o que fosse indicado para o nosso caso. E assim eu fiz então, e a partir daí é novidade para vocês. Então, essa consulta com a minha ginecologista foi no dia 27 de julho. Eu fui sozinha nessa consulta, infelizmente não deu para o Renato me acompanhar, e eu levei todos os exames dele. Os meus exames estavam todos em dia lá com ela, então ela já sabia que estava tudo bem comigo, os últimos exames deu tudo ok, como vocês já sabem também. Então eu só levei esses exames do Renato mesmo para ela analisar e ver qual que era a opinião dela também. Falei sobre a consulta com o urologista, né, sobre o que ele indicou, e assim, ela viu os exames. O problema que apresentou nos exames dele era fato, não tinha como questionar, estava lá nos exames o resultado. A opinião dela foi parecida com a do urologista, só que ela não quis falar de nenhum tratamento em específico. Olhou, viu que realmente ele tinha uma baixa produção, tinha uma grande quantidade de anormais, né, de má qualidade. Então, assim, era uma taxa bem significativa, bem preocupante, né? E como não tinha um diagnóstico certo, ela também achou que seria ideal a gente procurar um profissional na área de reprodução assistida, né? E inclusive ela me indicou um aqui da minha cidade, que é considerado o melhor profissional nessa área aqui da minha cidade. Eu não quis dar uma opinião em relação a algum tratamento como o urologista que atendeu o Renato deu. Eu falei sobre a inseminação intrauterina, né? E ela disse que não, que achava que não era o caso por enquanto, que achava que a gente podia continuar tentando naturalmente, que a gente tinha chances, mas a critério de informação, pra gente poder ficar mais tranquilo, entender melhor tudo que diz respeito à infertilidade, ao nosso caso em específico, ela achou que seria bom também a gente conversar, pelo menos fazer uma consulta com um especialista, né? Então foi isso que ela indicou pra gente, que procurasse. Ela indicou um profissional e pediu pra gente marcar uma consulta com ele, né? E que ela ia acompanhar a gente também junto com ele. A consulta com ela foi somente depois dessa consulta, eu e o Renato conversamos, né? E eu expliquei tudo pra ele, a opinião da minha médica, e a gente fez um balanço aí entre a opinião do urologista, entre a opinião da minha médica. E eu, por mim, gente, realmente eu queria marcar uma consulta com esse profissional que ela indicou, que é especialista em reprodução assistida. E então eu queria já marcar essa consulta e me consultar com ele o mais rápido possível, né? Porque nessa consulta ele atendeu os dois e esclarecer muita coisa pra gente e ver se realmente
compensava a gente já iniciar com um tratamento de reprodução assistida ou simplesmente saber na real qual que era a chance que a gente tinha de conseguir naturalmente, se isso poderia demorar muito. Enfim, eu queria ir nessa consulta para isso. Mas aí o Renato achou melhor não. Pelo menos não naquele momento, assim, que a gente já vinha por um período longo já de tentativas frustradas, e ele estava assim já um pouco chateado com isso, querendo dar uma desligada desse assunto. Então ele me sugeriu que a gente esperasse pelo menos uns 3 meses para dar um tempo desse assunto, para ele dar uma relaxada também, né? Inclusive porque o estresse assim é uma das maiores causas de infertilidade, então talvez esse tempo seria bom para ele também em relação a esses problemas que deu no exame dele. E assim, gente, no início eu vou confessar que eu fiquei um pouco chateada, eu fiquei triste, eu não queria parar por ali. E se eu descobrir que eu tenho qualquer problema, eu quero fazer tudo que tiver que fazer para solucionar isso logo. E com o Renato não foi bem assim, ele já precisava de um tempo para ele, sabe, esquecer, perder o foco disso. E como a gente é um casal, né, eu tenho que apoiar ele no que ele decidir. E também como a gente estava numa fase já, a minha irmã tinha acabado de descobrir a gravidez dela, então eu achei melhor também dar um tempo até para eu poder curtir a gravidez da minha irmã, curtir meu afilhado, enfim. A gente achou melhor dar um tempo de pelo menos 3 meses pra gente dar uma desligada desse assunto e também se programar, né? Porque esses profissionais de reprodução assistida, pelo menos aqui na minha cidade, eles não atendem pelo convênio, então a gente teria que pagar uma consulta, não é tão baratinho, e muitos exames é feito pelo plano de saúde, mas alguns não, são feitos somente lá na clínica, pelo particular, né? Então a gente tinha que se programar até financeiramente também para dar um próximo passo em relação às tentativas. E então foi isso, pessoal, a gente sentou, conversou e resolveu, por mais que em primeiro momento eu não concordei muito e fiquei um pouco triste porque eu não queria parar, eu queria continuar até eu conseguir, a gente achou melhor, né? No primeiro momento ele achou melhor, mas eu concordei porque nós somos um casal e a gente tem que se apoiar, né? E se não tava bom pra ele, era legal sim a gente dar um tempo para que a gente procurasse ajuda no momento que os dois estivessem preparados para isso, né? E então a minha ginecologista nessa última consulta, ela me indicou que já voltasse imediatamente a tomar o anticoncepcional. Na verdade, na consulta que eu tive com ela em março, que ela viu que estava tudo bem com os meus exames, ela já mandou eu voltar a tomar o anticoncepcional e eu, de teimosa, não voltei até hoje. Então eu fui deixando, falei, não, vou ficar só mais esse ciclo, no próximo ciclo, se não der certo, eu volto a tomar, e assim foi, né? Até no dia da consulta eu ainda não estava usando o anticoncepcional, e ela falou pra mim voltar imediatamente a tomar o anticoncepcional para dar uma descansada nos meus ovários, limpar o que tivesse que limpar, e até a gente consultar com esse médico, porque qualquer procedimento que ele fosse fazer, era ideal que os meus ovários estivessem descansados já, né, e sem nenhum cisto, já que eu tenho micropolicísticos, né, então era o ideal eu voltar a tomar anticoncepcional. Como eu já estava do meio para o final do ciclo, eu resolvi não voltar imediatamente, né, após a consulta. Eu falei, não, eu vou esperar terminar esse ciclo e assim que a minha menstruação descer, eu volto a tomar o anticoncepcional. Então, tô aguardando encerrar o ciclo para eu voltar a tomar o anticoncepcional e a gente vai dar um tempo aí nas tentativas, pelo menos uns 3 meses, e pra ver o que vai ser melhor pra gente, né, pra gente se planejar, se programar aí durante esse período e dar uma desligada desse assunto. Então, pessoal, tudo que eu tinha para relatar para vocês sobre a minha vida de tentante, que eu tinha que atualizar, é até aqui. No mais, não tem nada pendente que eu preciso contar para vocês. Então, e assim, não é porque a gente vai dar uma pausa aí nas tentativas que eu vou deixar de falar desse assunto aqui no canal. Então, peço que vocês continuem me acompanhando, que vai ter vários vídeos aí com conteúdos legais para as tentantes. E se vocês tiverem alguma sugestão, inclusive de algum vídeo, de alguma tag, deixe a sugestão aqui no comentário que eu gravo pra vocês. Então hoje é somente isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais
sobre o que está acontecendo aí na minha vida de tentante. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal e me acompanhe também nas outras redes sociais. Eu tô no Insta e no Face como canal Dri Lopes. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!